bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Voltamos, hoje é o nosso quarto dia de leitura e vamos começar o Gênesis 31. Vem, bora para a Bíblia. Na minha tradução tem por título Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Então ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era nosso, tudo que era de nosso pai, e que era de nosso pai, fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele, como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então ouviu Jacó, então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo, ao seu rebanho, e disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus que meu pai esteve comigo, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmo sabeis que com todo o meu poder tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicado. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. E eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado. O voto levanta-te agora. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Léia e disseram-me: há ainda para nós por parte de herança na nossa ou herança na nossa casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhos? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de vossos pais, de nosso pai, é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levantou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-Aram, para ir a Isaque seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arrameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou a montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arrameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e
e armara Jacó e a sua tenda naquela montanha, e armou também Labão com os seus irmãos e a sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que te esquivaste de mim, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpas, e também não me permitisses beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não faças a Jacó nem mal, nem bem. E agora, se, se te queres ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse: Labão, porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebataria, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achaste os teus deuses, e esses não vivam, reconhecera diante de nossos irmãos o que é teu e o que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha postos na albarda, albarda e um camelo, e assentaram-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu-se com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis que achaste, e de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, porque julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaço, e eu pagava o furtado e eu o pagava. O furtado do dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Escrava eu, de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada. E o meu sono foste dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos servi por tuas duas filhas, e anos e 6 anos por teu rebanho, mas meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarás agora vazio. Deus atendeu a minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são os meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês meu é. E farei hoje estas minhas filhas ou os filhos que tiveram. Agora, pois, vem e façamos concerto, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e
em erri uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão, e chamou Labão Jegar-Saaduta. Porém, Jacó chamou Galeade. Então disse Labão: este montão seja por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o nome de Galeade. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, eis aqui essa coluna, que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, a esta coluna seja esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão é o Deus e o Deus de Noé, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou os seus filhos, suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Esse é o capítulo 31 de Gênesis.